Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Medicina Moderna, aqui diretamente de Caxias do Sul, no centro da cidade, na clínica Bardini Bernini. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Esse é mais um programa que nós estamos realizando aqui nessa clínica, onde nós temos muita coisa para falar, como vocês verão daqui para frente. Então, eu estou ao lado aqui do Diego Passarim, odontólogo formado pela Faculdade de Santa Cruz do Sul no ano de 2007, que atua aqui com a doutora Simone na clínica. Qual é a sua atuação dentro da clínica Bardini Bernini? Bom, aqui na clínica da Bardini Bernini eu atuo na área da ortodontia, na utilização de aparelhos dentários. E ainda também atuo na área da pediatria, atendendo as crianças daqui, até uma certa idade, né? Olha que função muito importante, né? Atender as crianças tem que ter um jeito muito de fazer as coisas acontecerem com elas. As crianças são mais delicadas, né? A gente tem que respeitar os medos dela, por causa que ir no dentista não era um hábito que nossos pais mais antigos, eles tinham de fazer, de levar os seus filhos ao dentista. Hoje a questão da prevenção cresceu demais. Então os pais já estão levando mais os filhos mais cedo ao consultório dentário, para a gente fazer essas avaliações. E quanto mais a gente prevenir, mais fácil é de tratar essas crianças. Eu sei. Eu me lembro quando eu era criança, que eu ia no odontólogo também. Mas era um outro tempo, né, Diego? Era um outro tempo. Eu tô com 62 anos, então era do tempo que os motores eram com a correia preta, assim. Tu sabe que eu com meus 15 anos de formado, eu sinto bastante diferença de como era atendido as crianças nesse tempo e como eu faço o atendimento hoje em dia, né? A gente tinha bastante medo de ir. Quando era criança, né? Assim, a gente tinha bastante assim, esse receio, né? Mas eu acho que com o desenvolvimento, né, das técnicas, da modernidade toda, dos equipamentos, mudou muito, né? Mudou muito as coisas, assim. Isso facilitou muito a nossa vida, né? Você sabe que as clínicas aqui têm um prestígio muito grande em 3 cidades da nossa região, né? Que é Caxias do Sul, São Marcos e Flores da Cunha, né? Você atua em qual dessas? Eu atuo nas 3 clínicas. Você atua nas 3 clínicas de Caxias, São Marcos e Flores da Cunha. Nessas 2 áreas. E é um grande privilégio poder trabalhar. Eu me lembro que há 15 anos atrás, quando a gente se formou, a gente sai da faculdade com aquele sonho de conquistar o mundo, aquele sonho de desbravar, de fazer aquela odontologia perfeita. Sim. Hoje, só que quando a gente encara o mundo, a gente sabe que não é assim que funciona. E chegar na Bardini Bernini, que vai fazer 4 anos esse ano, é um patamar diferenciado, porque é uma clínica especializada, cada profissional atua na sua área. Sim. E isso tem um poder de fazer uma odontologia de primeiro mundo. E a odontologia brasileira é uma odontologia muito, muito forte lá fora. Todo mundo tem essa relação, é brasileiro, mas a nossa odontologia, a nossa medicina é muito forte. E poder trabalhar aqui, eu costumo comparar com a gente trabalhar numa multinacional, como se tu fosse um diretor. E isso é muito bom. É bom demais fazer odontologia organizada, integralizada, onde o paciente é único, o planejamento é único. E isso, para nós, a Bardini Bernini nos propicia. Ela nos dá as armas para poder ir para a guerra, eu costumo dizer. E isso é muito bom. A gente não tem medo de ir para a guerra, a gente tem medo se faltar arma. E aqui a gente tem. Olha que bacana que você diz, a gente se vê que você é uma pessoa entusiasmada com aquilo que você faz e no ambiente que você trabalha, né? Isso é fundamental para você desenvolver da melhor forma possível a tua profissão. Sem sombra de dúvida, isso foi feita uma pesquisa que depois da casa própria, o sorriso é a coisa que o brasileiro mais procura. E a gente vê isso no dia a dia, vendo isso no dia a dia, eu queria um sorriso igual o teu... E a gente diz assim, às vezes pode ser que mas a gente se esforça muito para isso, sabe? E é uma coisa gratificante quando o nosso paciente sai daqui e olha para ti e diz assim, muito obrigado. Que bom. A gente trata o nosso dinheiro como consequência de um bom trabalho.
O dinheiro é importante? Sem dúvida. Mas ele é consequência de um bom trabalho, ele vai vir gratificamente, assim. Ótimo, que bom, Diego. Me diga quais são os tipos de aparelhos que a clínica trabalha? Bom, assim, a gente tem uma gama muito grande de aparelhos. Eu vou explicar mais ou menos, assim, aqueles que a gente trabalha, que é os mais que a gente chama os populares. Trabalhamos com todos os tipos de aparelhos, tá? Sim. Vamos começar com o nosso metálico, o nosso aparelho ortodôntico metálico, conhecido mais como nosso aparelho convencional. Ele é um dispositivo feito de metal, chamados bractes, colados nas faces que a gente considera vestibular, a face da frente do nosso dente, e eles podem estar vindo associados com bandas ortodônticas, são famosos anéis metálicos. Junto a esse aparelho, a gente utiliza fios ortodônticos, que vai ser utilizado em outros aparelhos também. Só que ele é fixado com o uso de elastiques, as famosas borrachinhas. Que é muito apreciada pelos adolescentes nessa fase. Essas borrachinhas eles ficam bem... é uma espécie de motivação para eles. Depois a gente tem aparelhos que a gente considera chamados aparelhos estéticos. Sabe? Os aparelhos estéticos são utilizados muito por pessoas que já usaram uma vez aparelho, pessoas que têm uma certa idade e eles acham que tem muito esse paradigma que aparelho é um instrumento para infanto-juvenil. E hoje a gente já sabe que pacientes adultos podem usar tranquilamente o aparelho, que a gente vai ter resultados satisfatórios. Então é procurado por essas pessoas, jornalistas que trabalham com pessoas, então que trabalham com entretenimento. Dentre os dois aparelhos estéticos, a gente tem o de porcelana e aquele que eu sou fã demais, que é o Safira. Que a gente são cristais monocristalizados, que tem o que a gente costuma chamar que eles funcionam como se fosse uma gota d'água na boca. Ele é literalmente uma gota d'água. Dificilmente tu vai perceber que o paciente está de aparelho. Vai perceber pelo fio ortodôntico que ele usa, mas em si os bractes não vão ser visualizados. Existe um outro aparelho metálico também, porém que não se faz uso de elastiques, os famosos elásticos coloridos. É um aparelho autoligado. Hoje a gente sabe que o movimento dentário ele ocorre principalmente pela falta de atrito que ocorre entre fio e o aparelho ortodôntico, o aparato ortodôntico. Esse bract ele tem um clipe que o fio que é fechado, então não tem elastique que vai fazer segurar o fio. Não é um aparelho que reduz tratamento, mas ele facilita muito na parte inicial do nosso tratamento, ele é um pouco mais rápido na parte de alinhamento do nosso tratamento. Existe o nosso aparelho lingual, que é utilizado principalmente por pessoas que priorizam a estética, que tem essa parte que trabalham muito com seriam os artistas de TV que não querem fazer um movimento dentário, mas sem que ninguém perceba. Um dos pontos contraindicado que às vezes pode machucar a própria língua, porque ele é instalado no interior, na parte lingual dos dentes, que é a parte de trás dos dentes, e pode atrapalhar um pouquinho na fala, mas funciona perfeitamente bem. E o mais novo e moderno aparelho que a gente chama são os aparelhos invisíveis, o nosso famoso Invisalign. Nossa! Esse é um aparelho que é a sensação do momento. É um aparelho que não necessita... Esteticamente ele é perfeito, porque pelo próprio nome diz, ele é invisível. E ele é muito indicado porque ele é um aparelho móvel, então ele facilita muito na nossa higiene, ele facilita muito no comportamento do paciente, porque tu pode, em certas ocasiões, não ter que usar ele. Necessita de muito menos frequência no dentista. O desconforto dele, comparado com o aparelho tradicional, ele é mínimo, por causa que é um aparelho móvel, mas o melhor de tudo, que ele é feito através de um planejamento digital 3D. Então a gente sabe como vai iniciar o caso e a gente sabe como vai finalizar o caso.
diferente do aparato ortodôntico fixo, tá? Ele é como é feito em 3D no programa dele, já vai ser programado a finalização do caso e vai ser apenas feito trocas de aparelhos, né? É um aparelho invisível que tem que ser usado em torno de 20 horas por dia. Nossa, que tecnologia, né? Fantástica, fantástica. Isso veio ajudar muito a gente. Assim como, só para evidenciar, não porque eu quero dizer que eu sou tão velho, mas a gente sabe, e eu lembro disso perfeitamente. Raramente a gente via alguém com aparelho ortodôntico. Sim. Eu me lembro quando eu era criança, jovem também, eu não via, praticamente a gente via alguém assim, mas era um negócio muito raro, né? E depois, conforme, né, foi passando os anos, a gente começou a ver mais os jovens que começaram a usar primeiramente, né? A pessoa mais, a partir da formação já, da dentição perfeita, enfim, aquela que vai ficar para sempre, né? E depois agora se usa, todo mundo usa, né? Não tem mais uma idade específica. Aí entra a parte boa, tinha muito aquela coisa que, eu já terminei de crescer, eu não tenho mais movimento dentário, mas só que a odontologia ela é uma parte integrada, então ela precisa de todos os campos unidos, então essa é a parte que a Bardini nos proporciona fantasticamente, fazer o planejamento único. Essa é a parte que nos deixa felizes, porque interage todos os profissionais para fazer um planejamento. Às vezes, uma ausência dentária de uma pessoa de mais idade pode gerar uma maloclusão gigantesca, apenas a ausência de dente. Uma criança que perde um dente de leite precocemente pode gerar uma maloclusão. Maloclusão é o termo científico que a gente usa para as desordens dentárias. Então, a gente tem essa relação. Então, por isso que a gente preconiza a prevenção, que é a forma mais sadia de combater problemas de deformidades e indica que a criança visite regularmente o dentista para acabar começando a perder seu medo. É bem melhor fazer prevenção do que a gente ter que remover um dente, fazer uma exodontia de um dente de uma criança. Porque extrair, eu costumo dizer, é barbada, extrair dente de criança. Difícil é anestesiar, né? Difícil é anestesiar. Então me diga, qual é a idade que você acha que seja mais fundamental para a pessoa procurar ou levar o filho ao odontodia? Geralmente a gente preconiza a idade dos 6 anos, mas para a odontologia não existe idade. Existe uma média. A gente costuma dizer que quando ocorrem as primeiras trocas dentárias. E essas primeiras trocas dentárias ocorrem geralmente aos 6 anos de idade. Isso pode ser... Só que tem crianças que podem vir com 5 ou com 6. Essa idade é importante quando a gente tem problemas ortopédicos. O que seria isso? Ortodonticamente, seria movimento dentários de dente. Ortopédico, quando a gente trata de pacientes com problemas esqueléticos, que na fase inicial de crianças é mais tranquilo de tratar. A gente consegue corrigir para prevenir uma futura cirurgia mais adiante, para ser corretivo. Então, por isso que é importante que os pais levem as crianças, quanto antes, mais cedo, no consultar um doutor ortodôntico. Um ortodôntico. Ok, doutor Diego, muito obrigado. Nós vamos hoje encerrar por aqui, embora nosso papo esteja muito bom. Nós voltaremos na próxima semana, na próxima oportunidade, num próximo programa, Medicina Moderna, onde nós continuaremos esse assunto sobre ortodontia. Muito obrigado. Perfeito. Pessoal, nós faremos um breve intervalo e já voltaremos. Então, pessoal, voltamos. Muito obrigado pela sua audiência, de continuar conosco aqui no nosso programa Medicina Moderna, onde nós estamos também aqui na Clínica Bardini Bernini, aqui em Caxias do Sul. E eu estou ao lado aqui de uma paulista, que é a doutora Laís Garcia, que está aqui há pouco tempo na nossa região, aqui em Caxias do Sul, e já veio e está trabalhando aqui na Clínica Bardini Bernini. Eu já posso te dizer, se você está trabalhando aqui, é porque você é muito competente. Embora você tenha poucos anos de formação, mas a gente sabe o quanto a doutora Simone, ela é
uma pessoa que tem bastante interesse em pegar bons profissionais. Então, parabéns de estar conosco, né? Obrigada. Qual foi a graduação que você fez na faculdade lá em São Paulo? Eu me formei na Universidade de Franca. De Franca? Unifran, em São Paulo, isso. Franca é no interior de São Paulo, Isso, né? isso. Eu conheço de nome, uma cidade bastante conhecida. Tem calçados lá, né? Muitos. É a cidade dos calçados lá de São Paulo, né? Isso. Me diga uma coisa assim, você se formou, está trabalhando aqui agora conosco. Eu vou te perguntar sobre a importância de uma gestante, né, fazer também o pré-natal odontológico. Durante o pré-natal odontológico, a gestante ela vai receber medidas preventivas, como ela deve cuidar dos dentes, da gengiva, porque nesse período é muito comum ela ter problemas, né, na gengiva, gengivite. Então, ela vai ter todo esse acompanhamento e, se for necessário também, ela vai receber tratamento odontológico para restabelecer a saúde oral. E ela também recebe orientações de como promover a saúde bucal do bebê, quando ele vier a nascer. Sim. Dentro da odontologia, acho que é uma coisa nova, assim, vamos dizer assim, né? É muito importante. E é muito importante. E esse trabalho você desenvolve aqui na clínica. Sim. Olha que foda. E qual deve ser a primeira consulta, né, do odontopediatra? A primeira consulta a gente indica fazer assim que erupcionar os primeiros dentinhos de leite, né? Que ocorre por volta dos 6 meses de vida. Já é bom começar a fazer o acompanhamento. Olha só, eu não sabia disso, que precoce, né, pessoal? Vocês aí fiquem sabendo. Então, começou a aparecer os primeiros dentinhos, já leva lá para a doutora olhar. Isso. Olha, isso é bacana, né? Por que o bebê, né, e a criança devem frequentar o consultório odontopediátrico? São vários os fatores que tornam importante essa questão, como você mesmo acabou de falar. Por que, né, tão bebê, tão criança deve levar? Mas, assim, a prevenção, ela é muito importante, né? É muito importante, muito melhor a gente prevenir a cárie do que futuramente ter que tratar a cárie. Esse é um dos fatores. Outro fator é a saúde geral do paciente. Tem aquela famosa frase que muitas pessoas já devem ter escutado, que é: a saúde começa pela boca, né? Então, levando a criança, já fazendo esse acompanhamento, com certeza já vai estar ali promovendo a saúde geral da criança. E outro fator também que é muito importante é a criança já desde pequena ter esse contato com o ambiente, com o consultório odontológico, com o profissional, com os equipamentos, a cadeira, para que futuramente ele não tenha medo, não tenha nenhum trauma e consiga fazer as consultas de formas mais tranquilas, né? É verdade, é verdade. É que uma vez também, eu me lembro que não se dava muita bola para os dentes de leite, né? Sim. Aí o pessoal dizia, vai cair mesmo, né? Então não se levava nem as crianças no dentista, né? Pois é. Dizia isso, né? E você está dizendo que é muito importante. É muito importante, muito importante. Olha só, que bacana. E qual é a importância, então, de cuidar dos dentes de leite? Os dentes de leite, eles são muito importantes para mastigação, assim como os permanentes também são, né? Os dentes de leite também são muito importantes para mastigação, para fala, para deglutição, para tudo. E eles também servem de guia para os dentes permanentes que estão por vir, né? Então, se eles estão preservados e bem cuidados, vai ocorrer ali o correto desenvolvimento e o crescimento da arcada dental. Então me digam, por favor, Laís, assim, por que há necessidade do acompanhamento odontológico durante a fase do crescimento, né, e desenvolvimento da criança? A odontopediatria, ela fornece condições de medidas preventivas, de diagnóstico e de tratamento de alterações que possivelmente pode aparecer na cavidade oral, não só necessariamente nos dentes, mas também na gengiva, na língua, na bochecha, nos lábios. Então é muito importante que haja esse acompanhamento para que essas alterações não passem despercebidas, né? Se essas alterações passarem despercebidas sem o diagnóstico, consequentemente vão passar sem o tratamento adequado. E como realizar a higiene oral de um bebê? O bebê, a gente não precisa intervir na higienização quando ele ainda não tem os dentinhos e é alimentado
exclusivamente pelo peito da mãe, porque o próprio leite materno, ele já fornece essa proteção. A partir do momento que começar a erupcionar os dentinhos de leite, aí sim a gente deve começar a higienização. Sempre com uma escova bem macia, movimentos bem delicados, realizando essa limpeza sempre após as refeições e principalmente antes de dormir. É verdade. E qual a importância do acompanhamento dos pais na hora da escovação? A criança ela não tem a coordenação motora suficiente, né, para realizar esse procedimento. Então é importante que os pais ou qualquer um adulto, né, esteja supervisionando e acompanhando a hora da escovação. Me diga uma coisa, doutora Laís, quando nós devemos iniciar o tratamento ortodôntico da criança? O odontopediatra pode intervir no tratamento ortodôntico se for notado alguma alteração no arco dentário, ainda nos dentinhos de leite, né? Com o aparelho ortodôntico ou aparelho ortopédico, mas é sempre bom ressaltar que isso depende muito da cooperação e da maturidade do paciente, da criança. É bastante interessante isso, né? Porque muitos pais não sabem do que você está falando, né? Por isso que é importante que nós estamos falando para o nosso público aqui da cidade de Caxias do Sul, da nossa região, porque as pessoas tenham consciência daquilo que eles têm que fazer, né? Isso. Até porque a gente vive num mundo, né, que as coisas acontecem de uma forma tão rápida, né? Ou seja, tudo muito acontece sem a gente prever, e essa prevenção é muito importante, né? Por isso que é importante que os pais sejam conscientes disso que você está falando, né? Da odontopediatria, né? Me diga uma coisa, qual é a idade que inicia o processo de troca da dentição? Esse é um momento muito esperado, né, pelas crianças, que os dentinhos caiam. Geralmente começa a ocorrer a partir dos 6 anos de idade, mas também depende muito da hereditariedade, né, da criança, ou talvez também de alguma alteração sistêmica que essa criança possa ter. Entendi. Você sabe, então, é exatamente como você disse, né? Como é esperado pelas crianças, né? Que os dentes, mãe, o meu dente caiu, era uma coisa. Estão caindo. E aí até explicar para a criança que vai nascer outros, né? Fica aquelas banguelazinhas, né? Pequenininhas, janelinhas, né? Eu me lembro muito bem disso aí. E a gente hoje se sente bastante gratificada, porque meus pais sempre me deram bastante essa educação, né? De ter, né? Que a gente sempre leva os dentes para a vida inteira e são muito importantes para todos, né? Verdade. A questão da deglutição, né? A questão da nossa fala, né? Sim. E também do nosso bem-estar, né? E, enfim, é bom em todos os setores, né? E o problema maior de tudo é a cárie, né? Sim. O que causa a cárie? A cárie é uma descalcificação de uma parte do dente causada por ácidos orgânicos. Ela é considerada uma doença infecto-contagiosa e seu principal agente etiológico é o Streptococcus mutans. Nossa! Esses ácidos, eles são formados a partir da combinação da saliva com enzimas bacterianas que agem nos carboidratos de alguns alimentos que a gente consome. Esses ácidos são formados a partir de um processo de fermentação, que podem vir a afetar o esmalte, a dentina e, em casos mais graves, até mesmo a polpa. Então é muito importante ressaltar que, se o tratamento não for feito a tempo, o paciente corre risco de até perder o dente cariado. Olha só, é bastante importante isso que você está dizendo, com certeza. E como é feito o tratamento da cárie? A cárie ela precisa ser retirada, né? Então o dentista vai remover o tecido cariado e preencher aquela cavidade com resina ou com amálgama de prata. Doutora Laís, é bem importante que você está falando realmente. Eu, como sou de uma outra geração muito mais antiga, muito mais, né, nasci ainda no século passado, bastante tempo atrás mesmo. Era uma geração que a gente ia ao dentista quando sentia dor. A gente não fazia prevenção, né? Nossos pais não levavam a gente, vamos ter que fazer, vamos ver se você tem alguma coisa, meu filho. Só quando a gente, a mãe tá doendo aqui, tá doendo ali, vamos lá no doutor. Só assim que a gente ia no dentista, meio que obrigado, né? Meio assim. Então a gente não teve essa educação, né? Inicialmente, como você acabou de dizer, que tem essa geração agora. Né? E também a água era diferente, né? Tinha muito menos tratamento, né? Menos flúor, né? E eu já vejo hoje que meus filhos
tem muito menos necessidade de ir ao dentista e eles vão só para fazer prevenção. A cada uma vez, cada 6 meses eles vão, né, para ver. E eu vejo que eles têm muito pouca coisa trabalhada no dente deles. E todos os meus dentes foram trabalhados já, com certeza. O que os pais deverão fazer no caso de uma criança sofrer uma queda e um dente permanente cair? Nesse caso, a gente chama de avulsão, né? Quando acontece a queda e o dente sai, simplesmente o dente sai. Nesse caso é indicado o reimplante imediato. O que a gente precisa saber sobre esse procedimento? É preciso ter em mãos o dente, sempre sendo segurado pela coroa, lavar em água corrente, mas de forma nenhuma esfregar e evitar até tocar a raiz do dente. Depois de enxaguado em água corrente para hidratar o dente, deve-se levar o dente de novo no alvéolo, que é lá o lugar onde ele ocupava na arcada dentária. Feito isso, segurar sobre uma leve pressão e se encaminhar ao consultório odontológico, porque aí o dentista vai fazer a contenção desse dente e o acompanhamento necessário. Caso não for possível fazer isso, mas tiver o dente em mãos, colocar num potinho com água ou soro fisiológico e ir até o dentista para ele tentar fazer esse procedimento, porque é muito importante o dente estar hidratado e quanto mais rápido ele chegar no consultório e procurar esse atendimento, mais a chance de sucesso do reimplante. Isso. Então a ideia realmente é reimplantar o próprio dente. Isso, porque geralmente acontece às vezes do dente quebrar, ele não ficar inteiro, mas os casos de que o dente simplesmente ele avulsiona, a queda é forte, ele amolece, né, no alvéolo e sai inteiro. Então é simples, né, viu? Aí a resposta é simples, tem que seguir essas regras. Uma outra informação importante que você está falando, né? Que é muito tranquilo, acontece muito com as crianças, né? Estão sempre correndo e caem no chão, jogam futebol e brincam de correr e brincam de várias brincadeiras que são perigosas e pode ter ocasionar mesmo uma queda, né? E bate mesmo com o rosto no chão, bate com o queixo, aconteceu isso muitas vezes comigo. E a gente perde o dente, né? Que já é um dente né? Aqueles dentes já que são permanentes. E isso aí, então, o negócio é pegar o dente ali, manter ele hidratado, né? E levar para o dentista o quanto mais rápido possível. Olha que informação muito bom que você acabou de dizer aí para nós, né? Olha só. Quais as principais medidas para prevenir o surgimento de cáries? Bom, a escovação, né, que não é novidade para ninguém, após todas as refeições, sempre usando creme dental com flúor. O uso do fio dental também, que é muito importante, porque ele remove restos de alimento e placa bacteriana em lugares que a escova não consegue alcançar. Evitar a ingestão de refrigerantes e, se houver a ingestão, se houver o consumo do refrigerante, procurar esperar um tempo depois de você beber o refrigerante para poder escovar o dente, porque o refrigerante ele é ácido e ele deixa o esmalte um pouco mais sensível. Se você for ali com a escova, pode ser prejudicial ao dente. Não só o refrigerante, mas qualquer alimento que seja um pouco mais ácido. E muito importante também a visita frequente ao dentista para poder ver se está tudo certo. Ok, muito obrigado, doutora Laís Garcia. É um prazer ouvir as suas recomendações, né? Conhecer o teu conhecimento, né? E o nosso programa Medicina Moderna se sente muito honrado de estar aqui na Clínica Bardini Bernini, pessoal. E agora nós ficaremos com vocês para o próximo programa, que será na próxima semana. E, por favor, fique conosco, nos assistindo, que é um grande prazer tê-los como telespectadores. Até lá!